Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma manhã de estudo da Palavra do Senhor. Eu quero convidar você, nesta manhã, a pegar a sua Bíblia, que nós possamos estudar a Palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão chegando agora, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus possa te dar cada dia mais entendimento das Escrituras Sagradas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Nós precisamos a cada dia, meus amados irmãos, buscar o conhecimento de Deus, conhecimento de quem Deus é, conhecimento da sua vontade, para que possamos ter uma vida agradável aos olhos de Deus. Aliás, não vivemos para nós mesmos, Biblicamente, a Bíblia nos ensina que nós vivemos para a glória de Deus. É aqui que está o verdadeiro sentido da vida, quando o homem vive a sua vida para a glória de Deus. Amém? Quero convidar os irmãos a pegarem as suas Bíblias. E antes de a gente começar o nosso estudo, nós iremos orar ao Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, abre o seu coração. Se você puder compartilhar com mais pessoas essa live, creio que mais pessoas serão alcançadas e serão abençoadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós entramos neste momento na sua presença, Pai, para agradecer a Ti, Pai, por tudo que tens feito a nós, pela sua bondade e misericórdia, por ser tudo que nós precisamos, por ser o nosso ajudador, por ser o nosso Pai, por ser um Deus bondoso e fiel. Nós agradecemos a Ti por esta oportunidade que nos é concedida de poder conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor por intermédio da Sua palavra, das Escrituras, que é infalível, pois a Tua palavra é a verdade. Ela é o sopro do Todo-Poderoso, ela é inspirada pelo Senhor. Nós agradecemos a Ti, Pai, por tudo, e pedimos que o Senhor possa nos dar entendimento das Escrituras, nos capacitar, nos ajudar, pois precisamos de Ti. Abençoe cada irmão que está conosco nessa live, cada família, Senhor, onde a Tua palavra alcançar, e que Tuas bênçãos sem medida sejam sobre cada família e cada lar, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe cada irmão que está presente conosco aqui, em nome de Jesus. O tema do nosso estudo hoje será: o Filho é Deus. Porque nós vemos uma geração que tem uma grande dificuldade de ter Jesus como Deus. Eles não têm dificuldade de ter Deus Pai como Deus, mas quando chega em Cristo e no Espírito Santo, vemos muitas seitas atacarem. É uma grande batalha contra a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Então nós iremos falar sobre este assunto nesta manhã, que o Filho é Deus. O Filho, Ele é Deus. A palavra divindade, ela vem da palavra latina deitas, que significa divindade ou estado de ser Deus. A divindade do Filho e do Espírito Santo são duas das mais importantes doutrinas do cristianismo. Uma pessoa não pode ser cristã se ela não reconhecer que o Filho e o Espírito são Deus, a segunda e a terceira pessoa da Trindade. O Filho que se fez carne para a nossa salvação, e o Espírito que habita em cada crente, em cada cristão. A verdade da divindade do Pai raramente ela é contestada. A divindade do Pai raramente se contesta. Até mesmo muitas seitas reconhecem e não negam Deus Pai como Deus. Agora, eles negam a divindade do Filho e do Espírito. Afirmam que o Pai é Deus, mas que o Filho e o Espírito não. Por isso nós precisamos estudar, nós precisamos buscar nas Escrituras, a verdade sobre Deus. Agora, vamos trazer um exemplo. Os testemunhas de Jeová. O que os testemunhas de Jeová eles creem? E eles pregam, eles pregam para todos os lados. E o que eles estão ensinando para as pessoas a respeito do Pai, Filho e Espírito Santo? Primeiro, os testemunhos de Jeová, eles creem que Jesus Cristo, Ele foi criado e que Ele é uma entidade separada de Deus. Eles não creem na unidade, eles não creem na Trindade. Eles creem que Deus Pai é Deus, Jeová, é isso que eles creem, mas que Cristo é uma divindade separada, Ele não é Deus. Esta é a fé dos testemunhos de Jeová. E também não creem na Trindade,
e creem que Cristo é alguém menor do que Deus Pai. Eles creem também que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus e não a terceira pessoa da Trindade. E não creem em Cristo como Deus, somente Jeová. E essa é uma doutrina completamente errada, porque eles vão entrar em contradição plena com a própria Escritura, com as Escrituras Sagradas. Vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos começar no Evangelho de João. Iremos usar bastante a Bíblia, as Escrituras, para poder desfazer esta heresia, essa blasfêmia, né, que muitas seitas têm pregado, dizendo que Cristo não é Deus. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Aqui nós vamos encontrar aqui, no Evangelho de João, até que você abre aí, no capítulo 1, versículo 1, um dos mais importantes textos das Escrituras Sagradas a respeito da divindade do Filho de Deus, da própria Bíblia. Vamos ler o texto, esse aqui é profundo. Paulo diz que no princípio, quando fala no princípio, esse no princípio é referente ao início da criação, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz: no princípio era o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é Cristo. E no princípio da criação, Cristo estava com o Senhor, Deus. Cristo estava com Deus, como diz as Escrituras. Aqui nós aprendemos duas grandes verdades. Primeiro, o Filho é uma pessoa distinta de Deus Pai. Como assim? Ele é Deus, a Trindade. Deus é Trindade, né? Deus, ele é uma divindade em três pessoas. Uma divindade em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade é Deus. Não é três deuses, há um só Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E Cristo, Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é o quê? Ele é uma pessoa distinta do Pai. A mesma essência que o Pai, mesmo poder que o Pai, a mesma glória que o Pai. É a divindade, é a mesma essência que o Pai, só que é uma pessoa distinta do Pai. Por isso que o texto diz: o Verbo estava com Deus. Jesus, pessoa distinta, estava com Deus Pai. Estava com Deus Pai, claro, a Bíblia é clara em dizer isso. O Filho, ele existia em perfeita comunhão com Deus Pai, antes de qualquer criação. Antes de qualquer criação. E o texto vai dizer: o Verbo era Deus. Olha, a Bíblia é clara em enfatizar isso. A própria palavra fala sobre Jesus, que ele não é uma entidade separada de Deus, menor que Deus. Ele não é uma outra entidade, ele não é um outro Deus, ele não é uma criação de Deus menor. Não, ele é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que tem plena comunhão com o Pai, que sempre existiu, o que é, o que era e o que há de vir. Yeshua, Emanuel, ele é Deus, Cristo é Deus. A palavra é clara: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? É Cristo. E agora o texto diz: e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Seria difícil, até mesmo impossível, para João aqui nas Escrituras fazer uma declaração mais clara a respeito da divindade de Cristo, a respeito da divindade do Filho, onde ela é atacada. Só que João, porque desde aquela época a divindade do Filho já era atacada. Então João já vem defendendo a divindade do Filho, a divindade de Cristo, né? E seria praticamente impossível João fazer uma declaração mais clara da divindade do Filho do que esta. Sabemos também que algumas seitas, elas ensinam que o Filho, ele está sendo chamado de um Deus ao invés de o Deus. Algumas seitas, eles trazem esse ensinamento, né? E ele está sendo chamado de um Deus, né? Separado de Deus Pai. Ele é um Deus. Então Deus Pai é um e Jesus é outro Deus. Porém, dizer que o Filho é um Deus contradiz todas as outras Escrituras que declaram que não há outro Deus. Aleluia! Quando nós passamos a passar pelas Escrituras, vai caindo toda heresia. Quando você ouve alguém pregar, alguém falou isso, é até bonito às vezes, é até bonito, só que você vindo para as Escrituras vai caindo todas essas heresias.
Olha o que a nossa irmã Jaqueline acabou de colocar, nós acabamos de ler. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não tem como, irmão, você tirar esse versículo da Bíblia. Por isso que eu sempre falo aos irmãos, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ler as Escrituras, conhecer as Escrituras. Não é a palavra do pregador somente, a palavra de todo pregador, ela tem que ser analisada com as Escrituras Sagradas, porque não é a minha palavra que é a verdade, é a palavra de Deus. Então aquele que prega a palavra, que prega a palavra de Deus. Então eu não posso falar que Jesus é uma entidade à parte de Deus, ou menor do que Deus, ou que ele não é Deus, porque se você for para as Escrituras, isso vai cair por terra, e você vai ver que o verbo era Deus, era Deus. Amém, meus amados irmãos? Isso é profundo, porque, como eu disse, algumas seitas também vai bater em cima, eles pegam pesado neste ensinamento. Algumas seitas ensinam que o Filho está sendo chamado de um Deus, ao invés de o Deus. Porém, dizer que o Filho é um Deus contradiz todas as outras Escrituras que declaram que não há outro Deus. Olha a contradição. Jesus é um Deus à parte de Deus Pai. Só que para você, ou para mim, ou para qualquer pessoa, afirmar que Jesus é outro Deus à parte de Deus Pai, você está dizendo então que existem outros deuses, que Ele é um outro Deus, que não há trindade, que o Pai é Deus e Ele é Deus. Então há Deus separados, não é pessoas separadas, há um Deus separado, não é a mesma divindade, há uma divindade separada, não é a mesma essência, há uma essência separada. E isso aqui é uma heresia, e eu te provo na Bíblia que isso é uma heresia. Vamos lá, Isaías 44 verso 8, vamos ver o que o próprio Senhor diz. Olha o que a palavra tem que responder a palavra, porque senão o pregador responde a palavra, ele responde o que está na mente dele, o que ele criou na mente dele. E o que vale para nós é as Escrituras Sagradas. O meu povo peca, diz o Senhor, porque lhe falta conhecimento. Lhe falta conhecimento. Então a gente recebe qualquer coisa e vai comendo aquilo ali, até ficar empazinado e morrer espiritualmente. Nós não podemos comer qualquer coisa. Nós precisamos analisar as Escrituras Sagradas. Certa feita Paulo estava pregando, o apóstolo Paulo estava pregando, e o povo começou a comparar o que ele pregava com a palavra de Deus. Eles começaram a analisar na Bíblia o que ele pregava com a própria palavra de Deus. E é isso que você tem que fazer. Enquanto eu estou aqui ensinando essa palavra, você tem que analisar na sua Bíblia se isso é verdade, se o que eu estou pregando está na palavra. Eu disse que Jesus é Deus. Eu falei e afirmei que os testemunhos de Jeová dizem que Jesus não é Deus, que ele é uma entidade menor, separada à parte de Deus, que só Jeová é Deus. Só Jeová é Deus. E eu provei nas Escrituras, aqui no Evangelho de João, no Evangelho de João, que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Então eu provei nas Escrituras que Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, ele era Deus. E é Deus Todo-Poderoso, com a mesma divindade do Pai, porque Deus é trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas. Uma divindade, 3 pessoas distintas. É Deus. Então nós falamos agora também que algumas seitas ensinam que o Filho é chamado de um Deus ao invés de o Deus. Então se o Filho ele é chamado de um Deus, então é mais um Deus a parte de Deus Pai. Então nós já temos 2 deuses. Aqui vai cair uma grande contradição com as Escrituras que dizem Isaías 44 verso 8. Abre a tua Bíblia aí por gentileza. Livro de Isaías, capítulo 44, versículo de número 8. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir? Eu não vos anunciei, diz o Senhor. Aí ele vai dizer assim: vós sois as minhas testemunhas. Aí ele pergunta: há outro Deus além de mim? E ele mesmo responde: não. Não há outra rocha que eu conheça. O próprio Deus falando essas palavras. Não há outra rocha, há outro Deus além de mim? Ele diz de forma alguma, não há outro Deus além de mim. Por quê? Porque só há um Deus. E que Deus é esse? A trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma essência divina e 3 pessoas distintas. Pai do Senhor, meu irmão Danilo Teles, Deus abençoe. Irmã Joana também, Joana Teles, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nossa irmã Jaqueline, louvado seja Deus pela sua vida. Vários irmãos estão aqui com a gente. Nossa irmã Jocinelli, Deus abençoe.
poderosamente a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Quem mais está com a gente aqui? Lohane, né? Que Deus abençoe a nossa irmã Lohane, que bênção, que bênção. Vários irmãos. Josemar dos Santos, Deus abençoe nosso irmão Josemar. Jânia, que Deus abençoe a irmã Jânia, que bênção, que bênção. Vários irmãos aqui com a gente, amém? Rodrigo Filho, Deus abençoe. Todos aqui presentes em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, para a gente falar que há outro Deus, as escrituras vai ter que me confirmar, vai ter que me dar amparo que há outro Deus. Amém? Nossa irmã Luana também de Castro, Deus abençoe a irmã Luana de Castro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos, as ricas bênçãos de Deus sejam sobre toda a família dos irmãos. Amém? Então vamos lá. Então nós acabamos de comparar com a Bíblia, onde o próprio Deus diz, né? Há outro Deus além de mim? Isaías 44:8. E ele responde: não há outra rocha que eu conheça. Louvado seja o nome do Senhor. E vai além ainda, nós não vamos terminar aqui. Isaías 44, versículo 6 diz: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz: eu sou o primogênito, eu sou o último. Olha isso. E além de mim não há Deus. Eu sou primogênito, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nosso irmão Valente Sebastião, a paz do Senhor, meu irmão. Que Deus abençoe grandemente o Senhor e toda a sua família, em nome de Jesus. Então nós vemos pelas Escrituras Sagradas que não há Deus além dele, não há Deus além dele. Ele diz: não há rocha que eu conheça, não há Deus além de mim. E vamos pegar mais um versículo, temos vários, inúmeros versículos. Nós vamos agora ao livro de Isaías 45:5, capítulo 45, versículo 5. Olha o que as Escrituras vão dizer. Nós estamos falando sobre a falsa crença de que Cristo não é Deus, e nós vimos nas Escrituras que o verbo era Deus, e também estamos guerreando contra esse ensinamento que muitos dizem que Jesus é um Deus à parte de Deus Pai. Ele é um Deus separado de Deus Pai, né? E nós estamos aqui combatendo com a palavra de Deus e mostrando que isso é uma heresia, isso é uma mentira. Porque para Jesus ser um Deus à parte de Deus Pai, então existe outro Deus. Então é Deus Pai, Deus Filho com divindade separada, só que a palavra diz só um Deus. E quem é esse Deus? É a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Uma divindade em três pessoas distintas. Então vamos lá, olha o que Isaías vai dizer. Se existe outro Deus além dele, olha o que diz Isaías: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Isaías 45, versículo 5, o próprio Deus diz: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. E não há outro. Por isso não há uma separação entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Não há uma separação. São três pessoas distintas, mas uma essência divina. É um Deus com três pessoas distintas, onde o Senhor deixa claro que não há outro Deus. Não há outro Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. Nós temos que entender, quando lemos aqui o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, aqui é outro texto muito importante sobre a divindade do Filho, pelo qual estamos falando aqui, que ela é muito guerreada. O Pai, é pouco contestada a divindade do Pai, mas quando entra no Filho e no Espírito Santo, muitas seitas contestam, guerreiam, batalham contra a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Então nós estamos aqui baseado na palavra, provando na palavra que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus, são a Trindade. E também que não há Deus separado, não há Deus fora dele. Ele é Deus, a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, ele é o arquiteto, arquitetou a obra. O Filho é aquele que consumou no Calvário a obra. O Espírito Santo é aquele que está aplicando a obra em nossos corações. Uma essência divina, um Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Tiago de Abreu, que Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Esse dia a gente estava lembrando de você, saudade. Deus abençoe o irmão, sua família, toda a sua casa, as obras de suas mãos. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, meus irmãos. A palavra é clara em dizer: ninguém jamais viu Deus. Olha isso aqui, preste atenção. Eu falei sobre João 1,18, sobre um texto muito importante sobre a divindade do Filho.
ninguém jamais viu Deus. E essa é uma clara referência a Deus, o Pai, que habita na luz inacessível. Ele está se referindo ao Pai. Então, quando ele diz, ninguém jamais viu Deus, se refere ao Pai que habita na luz, preste atenção, inacessível. Ninguém jamais viu Deus. Aí você pode também ler, marcar aí 1 Timóteo 6,16. Porque todas as visões de Deus no Antigo Testamento foram apenas revelações muito limitadas. Ninguém viu ou pode ver Deus na plenitude de sua glória. Ninguém viu e também não pode ver Deus na plenitude de sua glória. 1 Timóteo 6,16, a palavra do Senhor diz, o único que possui, olha isso. Eu disse que ninguém pode ver Deus na plenitude de sua glória, porque a pessoa vê Deus, ela morre, né? Você vê que Isaías ele vai chegar diante de Deus, ele é arrebatado ao Senhor, e ele chega diante de Deus. Isaías ele vai dizer assim, ó, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, eu vou morrer. Por quê? Porque os meus olhos te viram. E Deus vai e purifica os lábios de Isaías. Por quê? Porque o homem não pode ver Deus? Porque Deus é glorioso, a glória de Deus desfaz a insignificância. O homem é insignificante, o homem é pó, irmão. O homem não é nada. Então quando a gente se depara diante da glória de Deus, a gente, homens mortais, não consegue olhar o sol. Já tentou ver o sol? O sol é uma criação de Deus. O sol não é uma luz inacessível, é uma criação de Deus. Agora imagina um ser humano como nós, que não conseguimos olhar o sol, ou se ficarmos muito tempo exposto ao sol, podemos pegar enfermidades, doença, um câncer, ou até morrer. Aí você imagina a gente estar diante da luz inacessível, da glória de Deus, do poder do Criador do sol. Iremos obviamente morrer. Por isso eu disse para os irmãos, ninguém viu ou pode ver, tem condições em ver Deus em sua glória, em sua plenitude. E 1 Timóteo 6,16 me dá esse amparo, me dá esse respaldo. A palavra do Senhor diz, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem, confirmando o que eu disse, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, que é Deus Pai. A Ele, poder eterno. Amém. Homem algum jamais viu, e nem é capaz de ver. Ele é muito glorioso. Ele é muito glorioso. Por isso eu digo aos irmãos, Pai de sua irmã Jéssica Lopes, Deus abençoe sua vida, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Por isso, a gente diz aos irmãos, o único Deus, não é um Deus separado de Deus Pai, é uma essência, em três pessoas distintas. Essas três pessoas é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu insisto em bater, para que os irmãos entendam. Pai, Filho e Espírito Santo, não é três deuses separados, três deuses distintos. Não, são três pessoas distintas, mas uma só essência, uma divindade, com três pessoas distintas, uma divindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, quando nós olhamos o texto, a palavra diz bem claro para nós, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ninguém jamais viu o Pai, ninguém jamais viu a Deus Pai. Por quê? Porque o homem não é capaz de ver Deus Pai. E Deus ele vai se revelar a mim e a você. Deus ele vai se revelar a nós. Mas como é que Deus ele vai se revelar a cada um de nós? Simples. Através do Filho, através de Jesus Cristo. O Pai é revelado por intermédio de Cristo. Não que Cristo é menor do que o Pai, não, mas Ele se fez carne e habitou entre nós, sem deixar a sua divindade, sendo Deus, mas se fez carne. E por que Cristo se fez carne? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui está o plano da salvação. E é por isso que Cristo veio, por isso que Deus veio em Cristo. Deus veio em carne, habitou entre nós. Ele não era menos Deus porque estava em carne. Não, Ele era Deus e se fez carne para levar sobre o seu corpo os nossos pecados. Porque foi
Era esse ato, era esse sacrifício que supriria, que atenderia às exigências de Deus em questão da sua justiça. Cristo leva sobre o seu corpo, sobre o teu corpo, todos os pecados daquele que crê. E os pecados daqueles que creem é punido no corpo de Cristo, em Cristo. E Cristo morre naquela cruz. Ele não morreu porque ele era menos Deus ou porque ele não era Deus. Ele morreu como homem, para que a ira de Deus fosse satisfeita em Cristo. A ira que viria sobre a minha vida e sobre a sua foi em Cristo. E a morte dele não diz que ele é menos Deus, de forma alguma. A morte dele mostra a nossa salvação, mostra a ira de Deus punindo os nossos pecados. E como você me prova que ele é Deus, aquele que foi praticamente nu na cruz, aquele que foi açoitado, coroado de espinho, foi crucificado e morto? Como você prova um Deus morto na cruz? Eu provo, te provo, porque a Bíblia diz que o meu Deus, o seu Deus, que foi cravado na cruz, que foi sepultado por José de Arimateia e Nicodemos, ao terceiro dia, ele mostra a sua divindade. Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo mostra a sua divindade. E clama ao mundo que todo aquele que crê é justificado pela sua obra consumada no Calvário. Nenhum homem ressuscita por si próprio, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e Ele mesmo se ressuscita dos mortos, mostrando a sua divindade. Mostrando a sua divindade. Então ele, como homem, não diminui como Deus e nem tira a sua divindade, continua sendo Deus. Deus homem, 100% Deus, 100% homem, levado na cruz para morrer como homem. A nossa morte, o castigo que nos traz paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o propósito da cruz. Não é mostrar que ele não era Deus, é mostrar que ele é Deus Salvador, mostrar que ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então que possamos tomar cuidado com o que estão ensinando aí, dizendo que Jesus não é Deus. Jesus é Deus, é a própria salvação e o Salvador. Ele não negou a sua divindade se fazendo carne, ele continuou sendo divino. Se você observar, você vê na Bíblia, ele estava no seio do Pai, na comunhão com o Pai. E essa é uma descrição ainda mais bela da verdade revelada em João 1:1. O Verbo estava com Deus. O Filho sempre habitou na mais perfeita comunhão de intimidade e amor com seu Pai e o Espírito Santo. E a singularidade do Filho é revelada em sua relação única com Deus Pai. E quando vemos na Bíblia Sagrada, vemos que Ele é quem o revelou. Somente Deus, entenda isso, se você puder anotar isso, é bom. Somente Deus pode compreender, somente Deus pode compreender plenamente Deus ou torná-lo conhecido. Eu vou repetir. Somente Deus pode compreender plenamente Deus ou torná-lo conhecido. Se Deus não se revela mediante Cristo a nós, ninguém conheceria a Deus. Não conhecemos Deus porque o vimos ou o encontramos, mas conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Ele se revelou a nós por intermédio de Jesus Cristo. É aqui que está a Trindade. Aqui você encontra a Trindade, onde ela é revelada mediante a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode também ler a palavra no livro de Colossenses 1:19, porque apenas Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:19 vai dizer assim, meus amados irmãos: porque aprouve a Deus que nele, olha isso, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nele quem? Cristo. Cristo que está revelando o Pai, Cristo que revela o seu Pai. E nele, em Cristo, a palavra é clara em Colossenses 1:19, reside toda a plenitude. Colossenses 1:15 é claro.
e mostrar que somente Ele é capaz de comunicar Deus ao ser humano. Somente Ele é capaz de comunicar Deus, mostrar Deus, revelar Deus ao ser humano. Um bom dia também a nossa irmã Laís, também que está com a gente. Deus abençoe, irmã Laís. Vai colocando os versículos aí, amém? Os irmãos puderem compartilhar, será uma bênção em nome de Jesus. É um estudo muito profundo, onde destrói, derruba toda a heresia de que Cristo é um Deus à parte de Deus Pai, que Cristo é um Deus menor ou que Ele não é Deus. Nós estamos aqui desfazendo essa mentira através da palavra do Senhor, porque isso é uma mentira, é uma blasfêmia dessas seitas que estão trazendo esse engano nessa geração. Está sendo muito atacada a divindade de Cristo nessa geração, porém as Escrituras revelam a divindade do Filho, porque o Verbo era Deus, numa plena comunhão com Deus, Ele estava com Deus, e quando Ele se fez carne, Ele não simplesmente deixou sua divindade, ou mostrou que não era Deus, muito pelo contrário, Ele era 100% homem, 100% Deus. Louvado seja o nome do Senhor, cheio de graça e verdade, levou sobre o madeiro os nossos pecados, morreu, porém ao terceiro dia Ele mostra a sua divindade, como? Ressuscitando dos mortos, Ele é Deus. Colossenses 1,15, é claro, e mostrar que somente Ele é capaz de comunicar Deus ao ser humano, somente Cristo, porque Deus, na pessoa de Cristo, se revelou a nós, Colossenses 1,15 diz, olha isso, este quem? Cristo, olha que coisa gloriosa, Colossenses 1,15 diz, este é a imagem de Deus invisível. Quem é a imagem de Deus invisível? Quem é o Deus invisível? Deus Pai. Lembra do que eu disse? Preste atenção, uma divindade, um Deus, em 3 pessoas distintas. Uma pessoa, Deus Pai. Segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo. Agora Colossenses 1,15 diz, este é a imagem do Deus invisível. Qual pessoa da Trindade? Deus Pai. Quem é a imagem do Deus invisível? Por que a imagem do Deus invisível? Nós não vemos Deus, e nós somos capazes de vermos como nós mesmos estudamos a palavra de Deus. Então como que Deus invisível se revela a nós? Através do Filho. E Colossenses 1,15 confirma, este é a imagem do Deus invisível. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Dá alegria no coração, sabe, quando as Escrituras elas são mencionadas para a gente. Nós precisamos voltar para as Escrituras, senão qualquer pessoa que bater na porta da tua casa e pregar uma palavra que não é de Deus, você vai ficar aceitando isso, achando que está agradando a Deus, muito pelo contrário. Cuidado com aqueles que negam a divindade do Filho. Nós estamos no final dos tempos, e no final dos tempos o amor de muitos vão se esfriar, e muitos falsos profetas se levantarão com mentiras, querendo atrair você pelo que deseja o seu coração. Mas Deus se revela mediante Cristo, como diz Colossenses 1,15. Este quem? Este, Jesus, o Cristo, o Cordeiro, o Emanuel. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eita, glória a Deus. Aqui que muitas seitas também caem numa contradição terrível, quando diz que Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Aí eles vão dizer o quê? Que Ele foi o primeiro a ser criado. Eu já ouvi várias pregações sobre isso. Isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia. Jesus não foi criado, Jesus é Deus, sempre foi Deus, ninguém nunca o criou, Ele sempre esteve no seio do Pai, ou seja, na comunhão na eternidade com o seu Pai e com o Espírito Santo. Não foi criado. Então o que a Bíblia quer dizer? Vamos pela palavra. O que a palavra quer dizer? O primogênito de toda a criação, sendo que Ele não é criado, só que a palavra diz que Ele é o primogênito de toda a criação. Dá a entender que Ele é o primeiro a ser criado depois de toda a criação, mas não é isso. Quando a palavra do Senhor diz, preste atenção que isso aqui é muito bom para o seu entendimento. Quando a palavra do Senhor diz que Ele é o primogênito de toda a criação, significa que Ele é superior a toda a criação, e que
toda a criação procede dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Só que aí o que eles fazem? Eles distorcem a verdade do Evangelho para diminuir a Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus conosco, o Emanuel, o pão vivo, que desceu do céu e da vida ao mundo, cheio de graça e de verdade. Cristo não tem que ser diminuído. João Batista diz que diminua eu e que ele cresça. Ele tem que ser engrandecido, ele tem que ser adorado, ele tem que ser reverenciado, porque ele é Deus, ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Cristo a glória, a Cristo todo o louvor, a uma divindade, a um só Senhor, Criador dos céus e da terra, e não há Deus além dele. Ele é o Yeshua, Ele é o Emanuel, é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. Isaías é claro em dizer: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? E ele diz: não, não há outra rocha que eu conheça. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primogênito, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Cristo, glória a Deus que se revelou a nós por Cristo, a imagem do Deus invisível. Glória a Deus que se revelou por intermédio de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que estava no seio do Pai, o Verbo que era Deus e que é Deus, o primogênito de toda a criação. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que é superior a toda a criação, a toda criatura, aquele que é a imagem do Deus invisível. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, quando eu falo que quando você olha para Cristo, Ele é a revelação de Deus Pai. Você pode ver nas Escrituras em João. Pega a tua Bíblia, lá no Evangelho de João 14, verso 8. Evangelho de João, nós já estamos terminando, é muito profundo. Você precisa compartilhar com mais pessoas essa palavra, para que mais pessoas sejam libertas de toda a heresia que está sendo pregada hoje. João 14, versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Olha isso aqui. Replicou Filipe, ele clamou a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. Eles estavam com Jesus, caminhavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, ouviam as palavras de Cristo, só que também não entendiam. Aí eles perguntam: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse Jesus. É Jesus que está falando, meu irmão, é Jesus. No estudo passado, teve um irmão também que ele comentou, dizendo que o batismo não era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas foi Jesus que disse, está na palavra de Deus, e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pregadores têm que parar de colocar para as pessoas o que eles acham. Para de fazer isso, meu amigo. Ensina as pessoas o que está na palavra de Deus, ensina a verdade das Escrituras. As pessoas não precisam do que é bonito, precisam do que é verdade. Verdade. Nós não precisamos atrair pessoas, nós precisamos levá-las a Deus. Eu não posso trazer as pessoas para mim, eu preciso levá-las para Deus. Não são as minhas ovelhas, são ovelhas do Senhor. A palavra não é nossa, a palavra é dele. Nós não somos nada, apenas garçons, servimos os nossos irmãos. Então temos que tomar cuidado em tentar tirar de Jesus o que o próprio Cristo falou. E aqui Jesus vai dizer: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. E qual que é a pergunta de Filipe? Qual que é o pedido de Filipe? Mostra-nos o Pai. E Jesus responde para ele: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido.
Ele está se declarando como pai, diz assim: você está me vendo, eu sou o pai. Aí ele vai dizer assim, ó: quem me vê a mim, vê o pai. E aí, tá, os testemunhos de Jeová diz que só Jeová é Deus, só Jeová é pai. Agora Jesus Cristo, a palavra da boca de Cristo, disse-lhe Jesus: Filipe, quem vê a mim, vê o pai. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isaías diz que Ele é o Pai eterno. O versículo está aqui para todos os irmãos compararem e verem que não é mente de pregador, é a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus. Nós precisamos parar de tentar apagar o disse-lhe Jesus e receber o que Ele disse. Porque o que é lâmpada para os nossos pés não é a mente de um homem, ainda que ele seja estudioso da palavra, mas lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Aí ele vai dizer: quem me vê, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como que você diz para mim, mostra-me o Pai? O Pai está sendo demonstrado, o Pai está sendo revelado, o Pai está sendo anunciado, você está vendo. Como? Através de mim, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. É a Trindade, insisto, uma divindade, uma essência, um só Deus, e não há outro, como diz as Escrituras, em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o arquiteto da grande obra da salvação. O Filho é o que consuma na cruz. Consumado está essa linda e gloriosa e graciosa obra. O Espírito Santo é enviado pelo Pai. Jesus diz assim: eu subirei e vos enviarei um outro Consolador. E ele sobe e pede ao Pai, o Pai envia o Consolador, o Espírito da verdade, a terceira pessoa da Trindade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então o Pai é o arquiteto, o arquitetou, o Filho consumou na cruz, o Espírito Santo aplica a salvação. Trindade, uma divindade, uma essência divina em três pessoas distintas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é Deus, Deus Pai é Deus, Espírito Santo é sim Deus, em uma só divindade, um só Deus, em três pessoas distintas. Não temos três deuses diferentes, porque a palavra é clara em nos mostrar: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. A palavra é clara em nos mostrar: há outro Deus além de mim? O Senhor diz: não há outra rocha que eu conheça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Precisaríamos rasgar as Escrituras para poder cair nestas heresias. E conhecereis a verdade, e a verdade, Bíblia, Cristo, vos libertará. Já estou terminando, mas eu preciso continuar aqui alguns pontos, porque a palavra, o que Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, ele diz, nos ensina sobre o Filho de Deus. É extraordinário, pois ele subsistindo em forma de Deus. Olha isso, olha isso, que maravilha. Nosso irmão Josemar colocou aqui o versículo perfeito, ele já deixou bem claro aqui para a gente, no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Como nós vamos tirar isso da Bíblia? Como que nós vamos apagar isso? Foi Jesus quem disse. Foi Jesus quem disse. Muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Filipenses 2,6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha esta palavra: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A palavra aqui, forma, ela vem da palavra grega morpe, que se refere não apenas à aparência exterior de algo ou alguém, mas também ao seu caráter essencial ou realidade subjacente, o caráter essencial, sua essência. Então quando o texto diz assim, pois ele
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual. Mostra aqui não somente a aparência exterior, não se refere apenas a uma aparência exterior de alguém, mas ao seu caráter. O filho não é apenas parecido com Deus. O filho não é apenas parecer Deus. Deus na aparência, não. Na realidade, o filho é Deus. Ele é Deus. A palavra igual vem da palavra grega isos, que significa ser igual em quantidade ou qualidade. E essa é uma referência inequívoca à divindade de Cristo. Porque ele existiu por toda a eternidade, assumindo a forma de Deus, sendo igual a Deus em todos os sentidos. Mesmo quando ele se esvaziou de si mesmo. Olha isso. Bom dia, nossa irmã Magali, Isabel, Deus abençoe a Magali, todos os irmãos que chegaram, que talvez não deu para ver, um bom dia, que Deus abençoe, um bom estudo da palavra aqui com a gente, amém? Depois vocês voltam, quem puder compartilhar, irmãos, esse vídeo com mais pessoas, será uma bênção, em nome de Jesus. Então nós vemos aqui, que mesmo quando ele se esvaziou de si mesmo e se tornou homem, ele não deixou de ser Deus. Quando ele se esvaziou de si mesmo e se tornou homem, ele não se esvaziou da sua divindade, ele não deixou de ser Deus. Você pode ver Filipenses 2,7. Ele esvaziou-se dos privilégios da divindade. Entenda isso, porque aí o camarada vai pegar essa palavra, ele vai dizer assim: olha o que diz a palavra de Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Está vendo? Ele não é Deus, ele não é igual a Deus. Ele não foi igual, ele veio aqui como um homem, como um não Deus, porque vão usar esta base para reforçar a sua indicação que eles estão ensinando. Só que o significado disso é algo completamente diferente. Completamente diferente. Ele esvaziou-se dos privilégios da divindade, não da sua própria divindade. De forma alguma, em nenhum momento a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua divindade. E mesmo sendo Deus, ele veio como Deus e se esvaziou dos privilégios da sua divindade. Filipenses 2,7, a palavra do Senhor diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então ele se esvaziou dos privilégios da divindade, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Para a gente estar finalizando, vamos passar também para ver o que Colossenses 1,15 nos ensina sobre a divindade do Filho e a sua posição acima de toda a criação. Quem pode colocar para a gente aí? Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1,15. Nossa irmã Beatriz também, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos lá, Colossenses, estamos terminando, meu irmão, estamos terminando. Compartilhe essa live, é muito profundo, é uma bênção para as nossas vidas, amém? Então compartilhe para que o nome do Senhor seja glorificado, que as pessoas possam conhecer. O desejo de Deus é que venhamos conhecer a Deus, a pessoa de Deus e a sua vontade. Quando conhecemos a Deus, sabemos quem realmente Ele é, os seus atributos, e conhecemos a sua vontade, então compreendemos e entendemos o verdadeiro sentido da vida. Entendemos que vivemos para a glória do nosso Deus. E quando vivemos para a glória de Deus, irmão, somos felizes na esperança de que um dia nos encontraremos com o nosso Senhor e Salvador. Certa feita, um puritano, ele tinha sido ordenado a pastor e ele pregava sobre arrependimento. Ele amava muito, eu não vou me lembrar o nome dele, eu estava lendo sobre ele ontem. Ele amava muito a Cristo, a santidade, sabe? E ele ensinava um jovem aprendiz da congregação onde ele ministrava, e eles foram mártires, foram cravados numa estaca, né? E à beira da morte ele olhou para aquele jovem e ele disse para o jovem assim: ei, se alegre. Eles estavam à beira da morte. Se alegre, porque daqui a poucos minutos
nós nos assentaremos para um lindo jantar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles morreram queimados, martirizados, mas na esperança de estar com Cristo. Então, mesmo aquela situação que eles estavam vivendo, não os perturbou interiormente. Por quê? Porque de Cristo procede a paz que excede todo entendimento. Por isso eu digo aos irmãos e afirmo: busquem conhecer a Deus e a sua vontade. Então você vai encontrar o verdadeiro significado para a vida, que é viver para a glória de Deus. E nada mais aqui vai importar. Se você perder ou ganhar, se te deixarem ou se te traírem, o que acontecer aqui é nada se comparado àquilo, o tesouro o qual você encontrou: Cristo. Perto dele, o nosso Deus, Jesus Cristo, Deus Pai, Espírito Santo, perto dele, da Trindade, do Senhor, o nosso Deus, todas as demais coisas, todas as demais coisas perdem o valor. Elas perdem o valor. Então vamos lá, Colossenses 1,15, amém? Colocou aí? Deixa eu ver se colocou. Aí, tá aqui, ó. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Já está aqui para os irmãos já olharem, amém? Foi colocado aqui pela nossa irmã Laís, já está colocado aí. Então você dá uma lida aí. Então, Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. É como ele disse para Filipe: Filipe, estou há tanto tempo convosco, João 14,8, e não me tens visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação fala sobre aquele, significa aquele que é superior a toda a criação, e toda a criação procede dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O irmão Magali colocou: eu morava em Ribeirão Preto, congregava na Igreja Nações para Cristo, grande amigo, apóstolo Marcelo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje moro em Pirassununga. Que bênção, irmã, que bênção. Deus abençoe a irmã, a família. Peço que ore pela vida do pastor Rodrigo, aqui de Pirassununga. Está internado no hospital e tem um tumor. Nós estaremos orando sim, irmã. Estaremos orando, apresentando ele em oração, crendo na palavra que diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós vemos pela palavra do Senhor, este é a imagem do Deus invisível, como ele disse para Filipe. Ele é primogênito de toda a criação, como nós estudamos, né? Que ele é superior a toda a criação e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. É tão maravilhoso, para a gente finalizar, para a gente terminar aqui, né? Que as horas já se foram. A palavra imagem, que o texto diz que este é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem do Deus invisível, imagem, vem da palavra grega eikon. A palavra imagem vem da palavra grega eikon, que é corretamente traduzida por imagem ou semelhança. E quem senão Deus poderia ser a imagem exata de Deus? Quem na terra poderia ser imagem exata de Deus? Que criação poderia ser a imagem exata de Deus? Quem senão Deus, somente Deus, poderia ser a imagem exata de Deus? É o que ele diz para Filipe. Filipe, quem me vê a mim, que sou a imagem exata de Deus, vê o Pai que você quer ver. Então as Escrituras respondem às Escrituras, derrubando toda heresia e falsa doutrina, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu usei para a gente finalizar, este texto, né, de Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, para a gente trazer para o grego o verdadeiro significado da palavra imagem, né? Que corretamente traduzida significa imagem ou semelhança. Imagem ou semelhança exata. E qualquer ser menor não seria uma imagem verdadeira das excelências infinitas de Deus. Qualquer um ser
menor, qualquer um ser menor, de forma alguma, seria a imagem verdadeira, a verdadeira das excelências infinitas de Deus. Somente Deus pode mostrar essa imagem, essa excelência, essa glória do próprio Deus. Somente Deus pode nos revelar a Deus para nós. Qualquer ser menor seria uma imagem distorcida de Deus. Seria apenas uma distorção, apenas uma deturpação da imagem de Deus. O Filho só pode ser imagem de Deus porque Ele é o esplendor de sua glória e a representação exata da sua natureza. Hebreus capítulo 1, versículo 3. E eu termino aqui, meus amados irmãos, este estudo. Convido todos os irmãos, amanhã estaremos aqui para mais uma manhã de estudo da palavra de Deus. Vai ser muito edificante para a minha vida, para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família, conhecer biblicamente a Deus, vendo a Bíblia, responder a Bíblia e nós aprendemos com o Espírito Santo. Que Deus abençoe os irmãos. Estou muito feliz em ter os irmãos aqui conosco, aqueles que cooperaram, aqueles que ficou quietinho ouvindo somente, aqueles que colocaram os versículos. Obrigado por nos ajudar a pregar. A irmã já colocou aqui o texto de Hebreus 1:3, o qual sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, aleluia, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, e vai embora. Então, Ele é o esplendor de sua glória, que possamos conhecê-lo cada vez mais e prosseguir em conhecer o Senhor, o Deus da nossa salvação. Amém, meus irmãos? Hoje, toda a heresia de que Cristo é um Deus à parte de Deus, de que Cristo não é Deus, hoje caiu por terra. E o nome do Senhor foi glorificado através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar por você, pela sua família. Se alguém quiser oração, deixa o nome embaixo aí, vamos estar orando por você. Hoje nós estaremos indo para o monte e estaremos orando. Isso, irmã fez uma boa pergunta, eu esqueço, me perdoa. Amanhã o estudo será às 9 horas da manhã, amém? Às 9 da manhã, entra aí no Facebook, nós estaremos estudando. Lembrando os irmãos também que eu tenho um canal no YouTube, entra lá, compartilha, tem vários vídeos ali, vários vídeos ensinando também sobre as 7 trombetas. Temos estudo das 7 trombetas, temos vários outros estudos ali, da palavra de Deus. Eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida, e peço aos irmãos que inscrevam no meu canal, que compartilhem os vídeos, e que Deus abençoe a sua vida, a sua família grandemente em nome de Jesus. Irmãos, se quiserem oração, coloque o nome aí. Estaremos indo hoje ao monte para orar, e nós queremos orar pela sua vida. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade e misericórdia, pela sua presença, pelo teu agir. Agradecemos ao Senhor por ser o nosso Deus, por ter nos escolhido, por nos ensinar a verdade das Escrituras e não nos deixar enganado. Muito obrigado por se revelar a nós através de Jesus Cristo. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado porque se nós cremos porque o Senhor colocou isso em nossos corações. O Senhor nos regenerou e hoje cremos. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos, curou-nos de nossas lepras e nos colocou de pé, pois estávamos caídos. Teu é o reino e tua é a glória para todo sempre. Oro pedindo, meu Deus, que de conformidade à sua vontade, o Senhor alcance cada lar, cada família, cada pessoa que está conosco aqui agora. Nós oramos pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe, pois todos nós precisamos de Ti. Entra de encontro a toda a necessidade do seu povo, de conformidade ao seu querer e sua vontade, pois o Senhor trabalha com propósitos. É o que nós oramos e pedimos encarecidamente. Amém. Amém, meus irmãos? Um abraço. Amo vocês, que Deus abençoe. Até amanhã, às 9 horas da manhã, para mais um encontro com Deus. Um abraço.